Esta casinha simples, bonitinha, tá? Muito bacaninha. É uma casinha que pertencia a um cara chamado J.R.R. Tolkien. A casa do Tolkien. Nesta casinha foi escrito O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Nesta casinha, tá? Então, o J.R.R. é de John Ronald. João Ronaldo Reuel, que aí a gente pode chamar ele de João Ronaldo R. Tolkien. João Ronaldo é, era linguista e escritor, tá? Ele nasceu num 3 de janeiro, mas ele faleceu num 2 de setembro de 1973. Ele foi escritor, foi professor, o autor que eu mais admiro, Tolkien. Ele foi professor universitário, filólogo britânico. Ele nasceu na atual África do Sul e recebeu o título de doutor em letras e filologia pela Universidade de Liège e a Universidade de Dublin, lá pelo ano de 54. Aí o nosso querido Tolkien, autor de obras aí como O Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, que é a saga inicial do Senhor dos Anéis, foi escrito depois, um calhamaço ali com várias histórias que foram compiladas. Tem histórias belíssimas ali dentro do Silmarillion, personagens interessantíssimos. O Tolkien, em 72, foi nomeado Comendador da Ordem do Império, né, da Rainha Elizabeth II. E no Silmarillion, que foto linda. Tolkien e a sua esposa. Mas, gente, calma. Todo mundo já viu aí Hobbit, Senhor dos Anéis, tem os filmes, que é só uma fração do que foi o livro, né? O filme nunca consegue alcançar aquilo que estava escrito nos livros. Então, existiam várias. Quando o Tolkien escreveu o Hobbit, que era uma história infantil, ele começou a receber correspondência do mundo todo, as pessoas perguntando assim: mas quem eram esses elfos? De onde surgiram esses orques? Mas espera aí, quem era fulano, quem era ciclano? Que história é essa? Isso foi na terceira era? O que aconteceu na segunda era? Na primeira era? E ele começou a escrever as cartas respondendo essas coisas, e depois ele foi desenvolvendo essas outras histórias que estavam na cabeça dele, e acabou com ele uma porrada de história que tinha início e fim, mas não fazia parte de um livro, né? Não, vou contar aqui a história do elfo aqui, ó, Fëanor, o cara que criou as Palantir, aquelas joias do Senhor dos Anéis, que era um elfo poderosíssimo. Aí ele escreve a história do Fëanor. Aí ele escreve a história de Beren e Lúthien. Isso está tudo lá no Silmarillion. Pequenas histórias que fez parte das coisas que ele conseguiu tirar da cabeça e não publicou. Ele morreu e não foi publicado. Depois o filho dele fez essa compilação, publicou, tornou pública essas outras histórias. E no Silmarillion, o Tolkien escreve o que eu considero, pela poética como ele escreve, a maneira como ele escreve. Isso aqui era um poeta, cara, um cara que tinha pleno domínio das palavras, das mitologias, da história, um artista das letras. O Tolkien, ele escreveu O Senhor dos Anéis, que é considerado, o José Monir falava isso, O Senhor dos Anéis é o maior livro que um homem comum conseguiria ler. Entenderam? Tem na história aí, Thomas Mann fez uns livros maravilhosos e vários outros aí que são enormes, complexos, difíceis. Você precisa de um nível intelectual para compreender, cultura e tal. Então, tem pré-requisito para você conseguir atravessar aquela obra. E atravessando, conseguir identificar a grandiosidade daquelas obras. Senhor dos Anéis, não. Ele é o maior livro, o livro mais profundo, o livro
Cara, eu acho a escrita do Senhor dos Anéis belíssima. Às vezes eu fico lendo várias coisas. Quando eu vou escrever, eu percebo que a minha escrita empobreceu. Eu volto no Senhor dos Anéis, pego minha edição antiga da Martins Fontes, volume único, e leio ali 2, 3 capítulos, e isso dá um reset na minha escrita. Você volta a ter uma escrita mais poética. Então, O Senhor dos Anéis é o maior livro que um homem comum conseguiria ler. Então, recomendo para todo mundo. Quem nunca leu, eu já vi o filme. Para com isso, vai ler o livro. E olha a beleza daquele português. Pega um livro antigo, tá? Tem umas edições mais novas aí que ninguém já começou a cagalhofar o trabalho do cara. Série na TV tem um tal de Anéis de Fuder, a paciência, Anéis de Poder. Uma heresia. O roteirista, o afetado lá, falou que, não, nesse roteiro eu vou corrigir os erros do Tolkien. Puta que eu pariu. A série é um naco de merda. Gasta bilhões. Horrível a história. Horrível, horrível, horrível. Se você perder teu tempo, vai ver Anéis de Foder. Bom, é o seguinte. Ele escreveu no Silmarillion a história que eu considero a história mais bonita que ele escreveu, que é a história de Beren e Lúthien. Ele escreveu essa história apaixonado, apaixonado. E a história do Beren e da Lúthien, que é acho que é a história mais romântica das narrativas lá do Tolkien, tá no Silmarillion, é uma história de amor entre Beren, que era um homem mortal, e Lúthien, que era uma elfa imortal. Lúthien, filha de um outro elfo poderoso chamado Thingol, que era rei dos elfos. Era o pai da Lúthien. A mãe da Lúthien era Melian, que era uma maia, que era uma galera foda. Então, ela era filha de dois caras, duas pessoas muito poderosas, e saiu uma elfa que também era sensacional. Mas ela, né, eu esqueci de falar do Beren, né, fiquei aqui encantado falando da elfa. O Beren era um homem corajoso, um homem comum. Ele encontrou a Lúthien, que era tida como uma das mais belas das elfas, numa floresta, a floresta lá de Doriath, e os dois se apaixonaram profundamente. Mas eram incompatíveis. É meio que história de Romeu e Julieta, né? Camilo Castelo Branco também. É muito parecida. Isso se repete na história humana. E os dois se apaixonaram ali profundamente, mas o pai da Lúthien, Thingol, desaprovava o relacionamento. Aí ele queria se livrar do Beren. Aí ele falou o seguinte: ele impôs para ele uma tarefa impossível como condição para ganhar a mão da filha em casamento. Ele deveria recuperar uma das Silmarils, que eram as poderosas joias guardadas na coroa do temível Morgoth, o Senhor do Mal, o chefe do Sauron. O Sauron que a gente vê no Senhor dos Anéis é só um soldado qualquer do tal do Morgoth. Que essas Silmarils eram joias feitas por um elfo chamado Fëanor, que eu acho o personagem mais foda de toda a história do Senhor dos Anéis. Todo o imaginário Fëanor. Espero que um dia ninguém tente fazer um filme e estragar a história do Fëanor. Ele tinha feito essas joias, deu um monte de merda por causa dessas joias, que o Morgoth roubou. Beleza, vai lá. O Beren, peito peludo, aceitou a missão e, com a ajuda da sua amada Lúthien, que demonstra tremenda coragem e poder, eles conseguem avançar naquele caminho, aquela senda até a fortaleza de Morgoth. E, cara, essa jornada deles é cheia de aventuras também, é muito bacana. Então, com a ajuda dos poderes mágicos da Lúthien consegue fazer, através de uma coisa muito bonita,
ela consegue fazer o Morgoth dormir. Ele dorme, faz um encantamento lá, e o Beren consegue ir lá e tirar uma Silmaril da coroa dele. Mas na escapada, o Beren acaba perdendo. Cara, isso aqui tem uma puta de uma aventura. Porradaria, eu tô cortando caminho. O Beren perde a joia. O Morgoth tinha enviado um lobo poderosíssimo atrás dele, o tal do Carcharoth, que come, arranca a mão do Beren. Fica todo estrunchado lá. E após várias provações, Beren e Lúthien conseguem retornar a Doriath. E Beren acaba morrendo devido aos ferimentos sofridos na recuperação ali da Silmaril. Mas a Lúthien, sua amada, devastada ali pela dor da perda da paixão dela, a única paixão que ela teve na vida, ela vai lá e implora aos Valar, que eram os deuses daquele mundo, para que eles devolvessem a vida do Beren. Os deuses lá, comovidos pela imensidão do amor deles, permitem que o Beren volte à vida e, com a Lúthien, os dois retornem à Terra-média, mas como mortais. E a Lúthien, tal como você viu no filme Senhor dos Anéis, né, com o Passo Largo lá e a sua elfa, a Lúthien renuncia à sua imortalidade e eles vivem juntos ali até o fim das suas vidas. E acabam se tornando lendas imortais entre elfos e homens dentro da história. E a história da Beren e do Lúthien é um conto épico de amor, belíssimo, assim, vale a pena ler o conto. Por conta do sacrifício e da coragem, ela também destaca temas centrais da obra de Tolkien, que é o poder redentor do amor, o sacrifício. E foi muito especial para o autor escrever essa história, que, inspirado pelo seu próprio relacionamento com a sua esposa a Edith. E você quer saber o que foi o amor do Tolkien pela sua esposa? Você leia o conto de Beren e Lúthien. Tanto que aqui é o desenho que vocês estão vendo, é o desenho ali de Beren e Lúthien, Tolkien com a sua esposa, e aqui a lápide do Tolkien. Na lápide do Tolkien, ele a chama de Lúthien. Isso é bonito demais, gente. Esse nível de amor, essa homenagem que ele faz à esposa. Isso é lindo demais. Falta isso hoje em dia, né? Não tem. Vale muito a pena. Vale. Leiam, Beren e Lúthien, e para você entender por que que na lápide do Tolkien tem essa homenagem à esposa, né? Porque nesse conto ele conseguiu botar em palavras e através de uma história de fantasia o amor que ele tinha pela esposa. Isso é bonito demais. Aí na sequência aqui a gente tem um pouquinho do que foi a obra do livro ali, O Senhor dos Anéis, algumas frases ali do Gandalf, né? Teve uma determinada cena onde um daqueles dos pequenininhos que estava junto com o Frodo, o Sam, pede que ele mate o Gollum. Tem que matar o Gollum, tem que matar o Gollum. E o Gandalf responde: muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então,
Não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. O valor da vida, né? Aí tem outra frase aqui São frases do Tolkien pela boca do Gandalf, né? Não seja apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Você pode encontrar as coisas que você perdeu, mas nunca as coisas que você abandonou. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos foi dado. Que coisa bonita, né? E que coisa verdadeira também. Que coisa verdadeira. O Tolkien foi o cara que me inspirou a escrever o Submundo Hacker, porque quando eu acabei de ler o Senhor dos Anéis, eu tive essa exata sensação de que, meu Deus, eu atravessei o que talvez seja o melhor livro que eu vou ler na minha vida. Aquele sentimento de órfão no final do livro. Eu nunca mais vou encontrar nada nesse nível. E nunca mais encontrei. Nunca mais encontrei. É realmente uma obra que eu recomendo demais para todo mundo. Não deixem de ter essa experiência de atravessar o Senhor dos Anéis. Que livro lindo, poético, é lindo demais. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.